Sou professor, estou estudando filosofia, estou fazendo um trabalho sozinho, porque com esse isolamento, não estou conseguindo achar o pessoal. Espero que ajude. Bom, começando com Altamira, né? Aí eu fiz um critério: bioma, urbanização e a questão econômica. Primeiro, o que que seria o bioma? O bioma seria a vegetação que cobre aquela região antes de ser urbanizada, né? E aí, quando passa a ter a cidade, esse bioma é destruído, é devastado, né? No caso de Altamira, o bioma que pertence àquela região é a Mata Atlântica. Não, Mata Atlântica, perdão, é a Amazônica, bioma amazônico. Então já dá para perceber que tipo que é. Uma floresta tropical, ah, clima úmido, chove todo dia, há uma rica flora, uma fauna rica em água doce. Então esse todo é o bioma dessa região. E ela vem sendo devastada naquela região, estou falando, focando em Altamira, vem sendo devastada há muito tempo, desde o ciclo da borracha, e vem desde a década de 40, tem toda uma história. O ponto máximo da ação humana ali, que eu acho assim que repercutiu mesmo até fora, foi a construção da usina de Belo Monte, né, que teve uma, uma interferência da ação humana muito grande, desviou o curso do rio. E aí vamos falar do reflexo que isso trouxe, o aspecto negativo, né? Diminuiu a quantidade de oxigênio, não sei se eles ainda estão fazendo, mas diminuiu a quantidade de oxigênio na água, as explosões causou morte de peixes, atrapalhou os indígenas, né, que eles viviam naturalmente de uma forma, como passaram a ver de outra, e os pescadores também, e até os indígenas que também são pescadores, né? Dessa forma foi prejudicial. E uma coisa que é interessante lá, que aí vem a urbanização. Teve esse efeito. A urbanização que eu percebo na cidade de Altamira, ela está sendo ocorrendo de forma irregular. Você não tem que ter uma urbanização. O que seria? Construir cidades, casas, a cidade, né? Casa, uh, tudo. Mas essas casas tem que ter rua, tem que ter tudo certinho, a mesma medida, uma casa aqui, uma casa mesma metragem. Se tiver algum tipo de indústria, um local separado para as indústrias, escolher quais tipos de indústria que serviriam para aquela região, para aquele bioma, entendeu? Então foi de forma irregular, o pessoal foi ocupando, foi ocupando, foi ocupando. Aí o que acontece? Não, é, e aí começou a faltar emprego, né? Porque aí acabou a construção da usina, o pessoal foi morar em vários locais irregulares, então o poder público não teve essa ingerência. Mas acho que dá para melhorar, sim. Eu acho que o que tem que se fazer é construir, trazer indústrias, empresas para lá, oferecer mais. Não precisa ser uma empresa que polui, empresa de serviços, de comida, e também no bioma, que é a área rural, que pertence ao rural, que é o bioma também pertence à área rural, você pode investir no ecoturismo, não é? É uma forma. Isso aí seriam as soluções para a melhorar o emprego. E aí tem a questão da violência urbana, os serviços diminuem um pouco também. É lógico que muitas pessoas não vão da cidade que eu vi que é metade e metade. Falar, melhorou a vida, mas para outras não. Então, eu acho assim, existe uma disparidade. Então, tem que ter um serviço. Agora, Extrema, ela fica na região sudeste, né? Ela é no sul de Minas Gerais. Ela é cravada na Serra Mantiqueira. Qual o bioma de Extrema? O bioma de Extrema é Mata Atlântica. Mata Atlântica, ele compreende todo o território costeiro do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul e vai um pouco para o interior. A Mata Atlântica era tudo isso.
rapou, acabou com tudo, devastou. Sobrou poucos resquícios, vamos dizer que tem ainda, mas não como era na época de Cabral, né? Como era nessa época, não há mais isso. O bioma foi devastado. Pau-brasil, essa aí, né? Por aí. Monocultura, pecuária. A primeira urbanização foi essa ocupação. A primeira ocupação foi essa daí. Você derruba extrativismo, o ouro, a borracha, depois a plantação de milho, café, né? E por aí vai. Extrema, ela é cravada numa serra. No lado em cima tem uma serra. Então ela é cercada pela serra. Ela é colada na serra. No outro lado também são morros pequenos, mas pertence também à serra. Então ela é uma cidade montanhosa. E ela começou a ser industrializada, né? Mas foi, de certa forma, houve um certo planejamento, sim, teve um planejamento. As indústrias elas foram localizadas, primeiramente dentro da cidade, depois teve uma preocupação, vamos colocá-las em outras regiões, em determinados locais, separados. Então teve alguns bairros industriais, bairros de serviço, foi separando. Então colocou elas. E a urbanização, que faz parte também, a ocupação das cidades, os loteamentos, é muito difícil achar o loteamento irregular aqui na cidade. Todo loteamento tem que passar pela prefeitura, organizado, e você loteia, você coloca uma creche, você coloca uma escola, você distribui, até na zona rural, teve toda essa preocupação, entendeu? E uma coisa que é interessante, que a área rural também tem um incentivo, que aqui, por incrível que pareça, com uma sorte também, né? Que o rio que passa aqui, ele é um dos rios que fornece água para a cidade de São Paulo, para a grande São Paulo. Então esse rio tem que estar cheio. E aí o que que tem? Tem um projeto conservador das águas aqui, ou seja, eles pagam para os donos dos sítios, da agropecuária, os donos dos sítios, manter a vegetação. Quando você mantém a vegetação, você retém água, você garante água. E é mais água para o rio. Senão o rio ia assorear, virar areia. Lógico que o certo seria para o Vale Sapucaí todo, não só a cidade de Extrema, que ela é pequena. O rio ele vem lá do fundão de Minas, vem para cá e vai para São Paulo. Né? Devia ser todo o setor. Mas isso aí é uma coisa que não viram, né? É visionário, mas é um projeto que seria muito interessante. Porque além da cidade tem outras, né? Quando fala de bioma, o trabalho tem que ser no geral, que o bioma não tem fronteira, tanto lá na outra região também. E aí o que aconteceu? Esse projeto conservador das águas, a pessoa recebe para manter aquele valor, para manter aquela mata. 40% da mata, o resto ele planta, ele coloca gado, ou faz uma pousada e por aí vai. E a serra também serve para isso, tem pousada, tem. Então é o ecoturismo, eles fazem rota do vento, rota do café, rota do queijo. Isso aí é interessante, porque incentiva é um comércio na zona rural. E, e o porquê as indústrias vêm aqui? Estratégia. A cidade ela está localizada num outro estado, que é divisa com São Paulo. Ela está próxima de São Paulo, que é o maior centro industrial, econômico do país, não tem que falar, é São Paulo, estado, a cidade de São Paulo. E de lá também você vê os portos, Porto de Santos e tal. Então ela está muito perto, nós estamos 100 quilômetros de lá. E as cidades, e as indústrias, e as empresas distribuidoras, que são chamadas de CDs, que vêm para cá, o que acontece? Elas recebem deduções, ela recebe deduções de impostos, recebe o terreno de graça, entendeu? Fica 10 anos aí sem pagar imposto no terreno, ganha um terreno aí, dependendo do acordo que fazem, né? E o pessoal vem aqui para trabalhar até de outras cidades, e não recebe o valor que eles receberiam numa cidade grande como São Paulo. Que geralmente quem vem para cá são as filiais, as matrizes estão em São Paulo ou em outros estados, em outros grandes centros, né? E é isso. Agora, tem lógicos lado negativo. Lado negativo é pelo fato da cidade estar crescendo,
né? Quando você cresce muito na cidade, você perde o controle. Aí vem a questão do tráfico de drogas, muitas filas, tem a questão da criminalidade, pode ser que aumente, né? E precisa mais creche, mais setores. Isso daí tem que ser bem planejado, né? Porque uma cidade perfeita não existe, mas quando ela é planejada, dá para você pelo menos garantir um mínimo para a população, um mínimo de dignidade. Agora, isso aí tem que acompanhar com o país também, né? Se o país vai bem, as cidades também vão bem. Então, se o país está numa crise, as cidades também vão sentir, né? Outras vão estar melhor preparadas. Então, eu acho que a cidade ela está num caminho certo. Não está perfeita, mas está no caminho certo. E você tem que pensar no lado da natureza. E uma coisa interessante é que as indústrias que vieram para cá, elas não poluíram, não poluem muito. Elas têm uma questão da reciclagem, tem umas que poluem. Existe até uma pegação de pé delas aí. E algumas poluem, sim, a gente tem processo, tudo, mas umas não poluem e descarrega água limpa, né? O céu também não polui, porque tem um filtro, aí o pessoal está cobrando, o pessoal daqui está cobrando. É uma coisa, você quer manter sua cidade boa, você quer morar numa área urbana, mas você tem que ser assim, é um sistema democrático, na democracia você tem que se vigiar sempre, né? Dá para se viver numa cidade assim, dá para se fazer sua cidade melhor. Mas só que você tem que estar sempre em constante cobrança, em constante dos serviços, dos governantes, federal, municipal, estadual, o que for. Tem que cobrar, mas saber também. E o conhecimento ajuda. Acho que esse trabalho, ele pôs esse trabalho multidisciplinar, deu essa visão, que eu tenho essa visão. Eu gosto de morar aqui, mas tem coisa errada? Tem. Mas tem como resolver? Tem também. E eu acho que a Altamira também tem um potencial. Eu não sei como que é os royalties, não pesquisei esses, mas os royalties ali tem que ser voltado todo para eles. Serviço social, ajudar aquele povo e pôr a indústria e seguir o que a gente segue aqui também. Não é perfeito? Não é. Mas a gente tem que procurar sempre o melhor, né? E o problema daqui é que a cidade está crescendo muito, né? Vai chegar uma época que ela vai ter que parar. Porque se ela chegar um tempo que crescer muito, mas muito, que ela tem 3 mil habitantes, ela não passa de 70, porque não tem território. E se ela não tomar cuidado, ela vai acabar com a área do bioma. Aí vai ser ruim de viver. Aí tem que tocar o barco e ir para outro lugar. Mas a gente não. Vamos ver que deu uma parada agora, né? Teve um boom de 10 anos. Um boom assim, estourou, começou a crescer. Mas agora deu uma acalmada. A economia deu uma ressecada, mas eu acho que assim falando, agora tá bom. Vamos ver, né? Então só. Eu espero que agrade. Obrigado.